paz do Senhor, adolescentes. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você que tem acompanhado as aulas, as minhas aulas, as aulas da professora Rebeca. Muito adolescente tem mandado mensagem. Muito adolescente, quando me encontra, às vezes em alguma coisinha que a gente se encontra na igreja, tem falado para mim, professor, as aulas estão muito boas. Claro que nós queríamos estar juntos. Claro que nós queremos estar perto. Alguns até têm me cobrado os lanchinhos, falam, poxa, traz o lanche então à noite. Mas em breve, juntos nós vamos poder fazer o lanche, participar das aulas. Vocês também fazem muita falta para nós, professores. Mas enquanto isso, acompanhe as aulas. Enquanto isso, esteja atento também às aulas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos. Compartilhe as aulas da EBD. Deus continue abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a sua família, Deus continue abençoando os seus pais e vamos para a aula. Hoje a aula número 12, o trimestre já está acabando. O trimestre já está chegando no final. Hoje, quando eu preparei o final dessa aula, quando eu estava preparando o restinho da aula, o Senhor me alegrou de uma forma tão grande, o Senhor me alegrou de uma forma tão imensa, porque a lição de hoje, ela é muito ligada com as nossas vidas. Ela me trouxe a pensar tantas coisas, me trouxe a pensar tantas novidades, tantas coisas que para as nossas vidas é tão boa. Olha só, a lição 12 de hoje, o lar e os meios de comunicação. Quando pensando no lar, pensando no meio de comunicações, tem o seu celular, tem a TV, tem o seu computador, você pode ter o tablet, tem tantas formas de se comunicar. Mas olha só, quando nós falamos de lar, quando nós falamos de casa, e eu quero aprofundar com você um pouquinho nessa questão do lar. Quero aprofundar com você a questão de casa. Olha só, fique atento nessa aula. Anote tudo, porque hoje tem muito assunto, muito conteúdo legal, interessante, que com certeza vai edificar a sua vida. Olha só. Primeiro eu quero começar no texto. Vou fazer uma observação. Alguns adolescentes falam, professor, às vezes eu vejo o teu texto e está diferente na minha Bíblia. Está diferente porque dependendo de algumas lições, a gente usa uma Bíblia diferente. Existem lições que eu uso a Nova Tradução Internacional, existem algumas lições que eu uso uma Bíblia com uma linguagem diferente. Essa linguagem de hoje aqui, eu usei a linguagem mais comum, que é o meio da Revista Corrigida. Ok? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 24, verso 3. Olha só o início da nossa aula. Com sabedoria se edifica a casa. Com inteligência, ela se firma. Olha só, vou ler de novo. Com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Sabedoria e inteligência são duas coisas que parecem que são tão parecidas, mas são diferentes ao mesmo tempo. E agora, edificação de uma casa, nós vamos entender um pouquinho aqui no começo. Olha só, vocês em algum momento, com certeza você já viu uma obra de uma casa. De repente a tua casa foi construída, você viu sua casa sendo construída ali da terrinha, da areinha, da limpeza do terreno. Talvez você mora num apartamento e você viu aquele prédio sendo construído. Talvez você está vendo, você passa em frente a uma obra, sempre você vê, hoje a obra ela está só no terreno, amanhã parece que ela vai crescendo e vai aumentando a obra, daqui a pouco a obra está pronta e as pessoas já estão morando nela. Olha só, eu, o professor aqui, trabalho na parte de construção civil, então eu conheço um pouquinho sobre obra, então eu separei alguns pontos de uma obra. Olha só, primeira parte de uma obra. É o projeto inicial. Toda obra de uma casa, de um prédio, tem um projeto. Primeira coisa, é feito um projeto. É feito o projeto de como será, é feito o projeto para ver se vai alcançar a expectativa de quem vai comprar ou de quem vai morar naquela casa. Então existe um projeto. Também o projeto financeiro, pensando se
Vai gastar muito, se vai gastar pouco dinheiro, senão o projeto vai ter que ser modificado. Tem a parte do terreno, tem a escolha do terreno, tem a preparação daquele terreno, daquele solo, para poder sustentar, para poder receber a construção dessa casa ou desse prédio. Pode ser que tenha que ser aterrado, fazer uma garagem subterrânea. Então tem a preparação do terreno. Terceiro ponto, o alicerce, a estrutura da casa. Toda casa precisa de uma estrutura. Toda casa, se ela tiver com a estrutura mal feita, ela vai cair. As paredes começam a rachar. Porque existe uma movimentação mecânica. E essa movimentação precisa estar muito bem estruturada. Então existe a parte de estrutura. Aí nós vamos para a parte que a casa começa a aparecer, a parte da alvenaria. Quando começam a erguer as paredes, quando começa a fazer já a laje. Então temos a parte da alvenaria. Por quinto, nós temos também a parte de telhado. A parte do telhado da casa, ou até na parte quando já se faz aquela cobertura, pode ser uma laje ou qualquer outro tipo de cobertura, já se pode abrigar. Imagina morar numa casa sem teto. Uma casa sem teto, choveu, molhou. Ainda mais nós que estamos aqui em Curitiba, choveu, molhou. Apesar que esses dias não estão chovendo muito, não. Mas tem a parte de cobertura, ok? Depois, a parte número 6. Olha, não quer dizer que seja exatamente assim nesse detalhe, mas é mais ou menos nessa ordem, tá? A parte de elétrica. A casa começa a ser habitável. Você já pode carregar o seu celular. Você já pode lavar as suas mãos, você já pode tomar o seu banho. Então tem a parte de hidráulica e elétrica. Já pode também lá fazer uma comida, já pode ligar a geladeira, já pode ligar a TV ou o seu videogame. E por último a parte do acabamento, onde coloca-se o piso, onde pinta-se as paredes, onde faz todo o embelezamento da casa. A casa fica linda, pronta para ser habitada. A casa, olha só, presta atenção nisso que o professor escreveu aqui. Uma casa pronta, bonita, aquela casa que você olha e você fala, uau, que casa linda, com aquele ático maravilhoso. A casa está lá, a casa está linda. A casa, ela está pronta para ser habitada. Porém, essa casa ainda não é um lar. Essa casa não é um lar. Não moram pessoas nela. Uma casa só passa a ser um lar quando pessoas começam a morar dentro dela. Olha só o que o dicionário fala. O dicionário diz assim, que a casa é uma habitação, um domicílio familiar. Um lar, perdão, é um lar, professor. O lar é um domicílio familiar. É um grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Isso é um lar. Então, se você mora com seu pai, sua mãe, sua avó, seu cachorro, seu passarinho, seu papagaio, você tem um lar. E dentro desse lar é onde nós temos nos perdido por conta de tanta tecnologia, por conta de tanta informação. E os meios de comunicação dentro do nosso lar têm tomado lugares de tantas conversas. Tem tomado lugar de momentos juntos. Olha só. Falando de lar, o primeiro lar que temos na Bíblia é Adão e Eva. É o momento que duas pessoas foram colocadas no jardim, Adão, depois Eva, que foi tirado da costela de Adão. Os dois estavam no jardim, os dois moravam ali. Então ali era o lar de Adão e Eva. Então olha só, é o que nós vamos tratar aqui nessa lição. Tem uma frase que eu li, eu anotei aqui, e olha só, hoje eu acho que o professor está meio ruim aqui da vista. A frase ela diz assim, um lar não é apenas um lugar para comer e dormir. Um lar é muito mais do que isso. Quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, estamos na rua todo o tempo, quando nós chegamos em casa, eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu trabalhava o dia inteiro, aí eu saía do serviço, ia para a escola, chegava em casa, ou saía da faculdade, no tempo da faculdade, chegava em casa de noite, comia, tomava um banho e dormia. No outro dia, acordava, a mesma coisa. Só que um lar é muito mais do que isso.
Porque quando eu chegava na minha casa, tarde da noite, a primeira pessoa que me recepcionava era a minha mãe. Ela estava lá, me recepcionando. Ela esquentava a janta para que eu pudesse jantar. Ela perguntava como era o meu dia. Hoje, quando eu saio para trabalhar e quando eu volto para minha casa, a minha esposa me recebe. Ela pergunta como foi o meu dia. Ela me pergunta, deu tudo certo? Então, quando nós chegamos em casa e nós só comemos e dormimos, deixamos de ter essa conversa, deixamos de ter esse contato. É tão bom quando eu chego em casa e eu sento no sofá e relaxado, eu posso conversar com a minha esposa, eu posso conversar com os meus filhos. Hoje eu faço uma chamada de vídeo e converso com a minha mãe que está mais distante. Então, é tão bom quando nós conversamos, quando nós participamos juntos. Olha só, você viu que eu falei que quando eu ligo para minha mãe e faço uma chamada de vídeo, a comunicação já entra ali no nosso dia a dia. Mas vamos mais para frente. E olha só, tantas vezes nós chegamos em casa, às vezes, papai, mãe, cuidado, mostre isso para o seu pai adolescente, agora do que eu vou falar. Cuidado que quando você chega em casa e você pega o teu celular e vai responder uma mensagem. Vai responder às vezes um e-mail. Tome muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós trocamos a tecnologia e deixamos as conversas familiares, a convivência no canto da sala das nossas casas. Nós deixamos a palavra de Deus encostada no canto, ou como alguns utilizam, a Bíblia aberta no Salmo 91. Olha só, tome o cuidado para que as outras ocupações, outras prioridades, a vida virtual, tome cuidado para que isso não tome o tempo na sua vida. Pai, mãe e adolescente. O adolescente gosta muito do celular. O adolescente gosta muito do videogame. Eu já falei em outras aulas aqui, eu jogo muito videogame com meu filho. Nós sempre estamos praticamente todo dia que eu tenho um tempo, nós jogamos videogame para aquela participação. Adolescente, pai e mãe, preste atenção. Adolescente, se você e a sua família não sentam à mesa para tomar um café, não sentam à mesa para um almoço ou para uma janta, às vezes, claro, o pai e a mãe não estão durante o dia, mas temos um final de semana. Sente-se à mesa. Adolescente, convide os seus pais para sentar-se à mesa com vocês, para uma refeição. E conversem. Procure trocar conversas e procure ouvir mais. Essa semana eu vi algo que encaixa muito dentro dessa lição. Eu ouvia o marido, a mulher reclamando, falando assim pro marido, olha, você não está me escutando. Olha, você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. E de repente o marido falou assim, vou ouvi-la. Aí falava, meu amor, o que é que está acontecendo? Como foi o seu dia hoje? Nossa, aconteceu isso? É mesmo? Tudo isso aconteceu? Então procure ouvir, adolescente, também um pouco mais. O seu pai e a sua mãe, perguntar para o seu pai, como foi o seu dia? Aí ele vai falar assim, cansado. Estou cansado? Procure saber, procure ter informações, porque isso também vai servir para o seu crescimento. Outra coisa, adolescentes, convide os seus pais para uma oração ao pé da cama, antes de dormir. Convide ele, fala, pai, ore por mim, ou pai, ou mãe, ou avó, ou avô, ore por mim. Esteja junto, ajoelhem-se junto, leiam um verso, procurem estar conectados na palavra do Senhor. Vamos à frente. Ah, um detalhe, eu escrevi aqui em letras maiores. Pais, adolescente, mostre isso para seus pais. Aceitem o convite dos seus filhos. Aceite o convite de estar mais perto deles, de um passeio. Aceite o convite para um momento de diversão. Aceite um momento para jogar uma conversa fora. Nesse momento de aulas online, aceite e pegue um momento para olhar o caderno dessa piazada, porque eles precisam sim acompanhar. Olha só, vamos mais à frente. Salmos, Salmos 127, verso 1. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que a edificam. Pergunta, adolescente.
Quem tem edificado a sua casa? Não é quem, não é como, não é não é a pessoa, não é o construtor, é quem tem edificado a sua casa. Olha só, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Convide Cristo para estar dentro da tua casa. Adolescente, ajude aquele que é o sacerdote da tua casa, o teu pai, o teu avô, a tua avó, a tua mãe. Ajude e convide Cristo para morar dentro da tua casa. Quando ele bater a sua porta, abra. Seja educado. Convide Cristo para estar junto com a sua família. Convide Cristo para morar dentro do seu lar. E eu vou te fazer um outro detalhe que eu encaixei aqui na lição. Se o seu lar, nem todo mundo, às vezes um adolescente, às vezes eu conheço bastante, que às vezes o pai não é cristão, às vezes a mãe não é cristã, às vezes tem uma avó que mora junto e a avó também não é cristã, um tio, uma tia. Se eles não são, se existe alguém na sua casa que não é cristão, de repente só você serve ao Senhor. Olha só, Atos, capítulo 16, verso 31. Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Tenha esperança. Esteja firme em oração, ação e perseverança. Confie que o Senhor vai tocar essas vidas. Por que eu coloquei ação aqui? Ação porque a tua vida diante do Senhor, o teu testemunho, é onde pode levar a sua família, ou os seus familiares, aquele que não conhecem a Cristo, a se render a Ele. Amém? Eu falei que essa aula era muito boa, e essa aula fala de edificação, e eu gosto muito de edificação, e eu gosto muito de casa, eu gosto muito de lar. Eu amo chegar em casa, quando eu viajo, eu chego em casa, eu amo chegar em casa, e eu gosto muito dessa lição. Olha só. Quando o Senhor Jesus é a nossa base, é a base do nosso lar, é o alicerce, como eu falei lá na frente, no comecinho de uma construção, e valorizamos, estamos atentos aos momentos, quando Jesus é a base da nossa casa. E quando nós estamos atentos às oportunidades de termos nossos familiares por perto, nós valorizamos esses momentos e aproveitamos ao máximo. Adolescente, aproveite ao máximo o teu pai e a tua mãe. Eu, como pai, eu vou te dizer como é gostoso os momentos que estamos em família. Eu tenho a oportunidade de todos os dias almoçar com os meus filhos, almoçar com a minha esposa sentado à mesa, tomar um café sentado à mesa. Às vezes o teu pai, ele trabalha e não tem, a tua mãe não tem essa oportunidade. Mas quando você ver essa oportunidade, agarre, convide-o e faça que esse momento, usando o Senhor como base para a tua família, para a tua casa, faça com que esse momento vocês possam juntos estarem se alegrando, colocando o Senhor dentro da casa de vocês. Olha só. Hebreus, capítulo 3, verso 4. Olha que verso. Pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Aqui quando fala casa edificada por alguém, tem um momento do construtor. Tem um momento do sacerdote da tua casa, que edificou ali a sua família, mas Deus é o edificador de tudo. A sua casa, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, aquele que está à frente da sua casa, está à frente da tua família, ele está abaixo do Senhor. Ele está abaixo da palavra do Senhor. Então, nós, como pai, nós somos ali o sacerdote do lar, mas acima de nós existe um Deus que é o edificador de tudo. Eu falo muito pro meu filho, eu falo, filho, um dia você vai ser pai. Você já deve ter ouvido isso do seu pai e da sua mãe. Um dia você vai ser pai. Um dia você vai ser mãe.
E nesse dia, você pode ser que lembre das palavras do professor, que o Senhor está acima de tudo. Se coloque, adolescente, abaixo do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. Olha só, quando eu escrevi assim, quando Deus é projetista do nosso lar, lembra lá do começo? Primeiro tem que ter o projeto da casa. Quando Deus é o projetista, esse projeto, ele é bom e gera frutos. E cabe a você, adolescente, valorizar os seus pais, valorizar aqueles que estão acima de você, com respeito, com carinho, com atenção, com coração, para que todo esse cuidado, por exemplo, você pega uma casa ela é varrida todos os dias, uma casa você precisa limpar a janela, você precisa cuidar dela. Então cuide da sua casa com esse mesmo carinho, dentro da palavra do Senhor, para que a sua família também seja alcançada, para que o seu lar seja alcançado. E eu coloquei aqui numa palavra final: estejam com seus pais. Faça-os companhia e o Senhor os abençoará. Filhos, a companhia com os pais, tem os pais que são meio chatos, são meio turrões. Eu sou um pouco chatinho. Tem aquele pai que é mais brincalhão. Eu também gosto de brincar e me divertir. Tem aquele pai que às vezes ele é mais quietinho, mas só a companhia, só estar ao seu lado, só você estar ao lado do pai ou da mãe, vai fazer o seu lar ser abençoado completamente pelo Senhor. Adolescente, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa aula com seus amigos. Compartilhe essa aula e vamos juntos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.